Como vai? Meu amigo, minha amiga, neste encontro com a vida, eu quero dividir com você alguns pensamentos que o Senhor nosso Deus colocou em meu coração quando estava lendo o Evangelho de Marcos, capítulo 9, a partir do versículo 14, que está assim. Quando chegaram onde estavam os outros discípulos, viram uma grande multidão ao redor deles e os mestres da lei discutindo com eles. Logo que todo o povo viu Jesus, ficou muito surpreso e correu para saudá-lo. Perguntou Jesus: "O que vocês estão discutindo?" Um homem no meio da multidão respondeu: "Mestre, eu te trouxe o meu filho, que está com o espírito que o impede de falar. Onde quer que o apanhe, joga-o no chão. Ele espuma pela boca, range os dentes e fica rígido. Pedi aos teus discípulos que expulsassem o espírito, mas eles não conseguiram." Respondeu Jesus: "Ó geração incrédula, até quando estarei com vocês? Até quando terei que suportá-los? Tragam-me o menino." A história é muito conhecida, porque Jesus ele havia levado Pedro, João e Tiago ao monte, e lá ele se transfigurou diante deles. Seu rosto brilhou como a luz do sol, com a intensidade da luz do sol, suas vestes brilharam também, e surgiram ao lado do Senhor Jesus Moisés e Elias, que dialogavam com ele. E Pedro, então, admirado com toda aquela cena, ele até pretendia ficar mais tempo lá e sugeriu que fizessem cabanas para que todos pudessem estar ali e permanecer ali. Mas aquele tempo foi um tempo limitado, porque logo depois ele e os discípulos tiveram que descer do monte. E ao descer do monte eles encontraram essa situação. Muita gente ao redor dos outros discípulos que não haviam subido com Jesus, e uma discussão e um debate. E Jesus então, quando chega ali, ele pergunta qual é a razão da discussão, qual era o motivo da discussão. Então um homem surge do meio da multidão com seu filho e mostra e explica qual foi o motivo de todo aquele debate, de todo aquele conflito ao pé do Monte da Transfiguração. Então ele apresenta um menino que sofria por ser dominado, possuído por um demônio que o fazia sofrer muito. E o pai, nós não lemos todo o texto, mas o pai manifesta muita angústia, porque esse seu menino, desde a infância, ou seja, desde pequenino, ele é atormentado por esse espírito. Jesus, então, ele chama o menino, os discípulos vêm e o menino começa a se contorcer por causa do demônio. E então todos começam a olhar para aquela situação e Jesus então expulsa o demônio daquela criança. E aquela criança então, ela fica ali no chão, parada, e até a multidão pensa que ela havia morrido, mas o Senhor a levanta o garoto e ele então está livre do poder do mal, por causa da sua palavra, por causa do seu poder. Pois bem, meu amigo, minha amiga, nesse texto todo o que eu quero destacar aqui é que quando nós enfrentamos lutas acima das nossas forças e procuramos ajuda em todos os lugares e nós não encontramos essa ajuda, ninguém consegue nos ajudar, porque esse pai foi procurar os 9 apóstolos que estavam ali esperando por Jesus e os outros 3, esses 9 não puderam ajudá-lo nessa situação. Ninguém pôde ajudar aquele pai e aquele menino naquela situação terrível. Então, quando não houver mais nenhum recurso, nenhuma ajuda possível, eu acho que nós temos que pensar, olhar para dentro do nosso coração e olhar para o alto. Porque, de repente, nós não estamos buscando aquele que só Ele pode nos ajudar, Jesus Cristo. Muitas vezes
nós enfrentamos os nossos problemas e nós pensamos que temos todos os recursos necessários para enfrentar essas situações. Algumas vezes isso nos dá uma certa arrogância, um certo orgulho, porque dizemos indiretamente a Deus que nós não precisamos dele. E isso só nos distancia de uma comunhão mais íntima com Ele, porque o que Ele quer é que nós estejamos sob os cuidados dEle. Mas muitas vezes nós falamos a nós mesmos, isso é comigo, isso eu consigo, isso eu dou conta. O problema é que nem todas as coisas que vêm contra nós são possíveis de serem resolvidas pelas nossas próprias mãos. Nós precisamos da ajuda de Deus. Aquele homem precisava de Jesus Cristo, ele não precisava do apóstolo, ele não precisava dos mestres da lei, ele não precisava das multidões, ele precisava de Jesus Cristo. É uma lição para hoje. Pessoas hoje procuram homens para que esses homens resolvam aqueles problemas que somente Deus pode resolver. Meu amigo, minha amiga, muitas vezes nós nos dobramos diante de homens para obter alguma resposta, para obter uma bênção, para obter uma ajuda. Quando a situação não se resolve, Deus está nos mostrando que somente nele, Jesus Cristo, nós encontraremos a verdade, o caminho e a vida. Jesus recebeu aquele pai que não havia conseguido ajuda com nenhum dos seus apóstolos e resolveu a situação, porque Ele é Deus. Por isso, meu amigo, minha amiga, quando você se encontrar numa situação onde você procurou ajuda em todos os lugares, com todas as pessoas e não encontrou, eu quero que você volte os seus olhos para Jesus e aos pés dele confie no seu amor e no seu poder e ele ajudará você. Pense nisso. Nós somos a Igreja Batista em Vila Gerte, estamos situados na Rua Cavalheiro Ernesto Juliano, número 932. Nós temos cultos de segunda a quinta-feira às 8 horas da noite, com destaque para terça-feira às 2h30 da tarde, quando temos a nossa Tarde da Esperança. Aos domingos nós temos 2 cultos. O primeiro culto às 9 horas da manhã, com a nossa escola bíblica dominical, e o último culto às 6h30 da tarde, que é o nosso culto de celebração. Venha nos visitar. Se isso não for possível, procure uma igreja evangélica mais próxima da sua casa. Para maiores informações sobre os nossos cultos, ligue-nos 11 4238 2421. Que o Senhor abençoe ricamente sua vida e que você possa sempre procurar a pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo, porque somente Ele tem a resposta, somente Ele pode nos ajudar. Que seja assim, em nome dEle. Amém.